Estamos ao vivo. Boa noite. Tudo bem com vocês? Dia 27 de leitura do livro Uma vida com propósitos. Se tiver o som alto, me avisem. Uma vida com propósitos. No plural. Nós temos mais que um, não é? Dia 27. Fixar comentário. Acho que eu vou baixar um pouquinho. E aí, como vocês estão? Como está aí a caminhada de leitura e de transformação? Ontem a gente viu sobre as provações, né, que nós passamos. Eu, você, todos nós passamos por provações. Oi, Aninha. Oi, Sami. A gente acha que nós não passaremos por tentações por sermos filhos, mas não, filho também passa por tentação. E quando passa por ela, cresce. E nosso objetivo é crescer à imagem e semelhança de Deus. Então, como é também, querida, como é um crescimento, Deus está nos esticando, não é? E para isso a gente precisa mudar de nível, mudar de fase, alcançar um novo degrau aí nesse crescimento espiritual para que nós sejamos transformados à imagem e semelhança de Deus. E nós seremos provados, seremos tentados. E a lição de ontem falou muito de a gente reconhecer as nossas vulnerabilidades, porque se a gente conhece elas, nós vamos saber onde nós podemos ser tentados. Por exemplo, se eu penso que eu sou fraca com a bebida, o que eu vou fazer? Eu vou evitar. Eu vou evitar a bebida, eu vou evitar pessoas que compartilham, né, deste hábito, porque uma hora elas vão me oferecer e eu não vou conseguir resistir a todo momento. E aí a gente deve o quê? Fugir da aparência do mal. Mas aí você pensa, mas não tem nada a ver, não tem problema. Pode não ter para você, mas para mim aquilo não vai ser positivo. E a minha fraqueza ela é diferente da sua. E qual que é a sua? Qual que é a sua vulnerabilidade? Qual que é a sua fraqueza maior? Onde provavelmente você vai ser tentado ali. E para que a gente resista a esses dias maus, a gente precisa estar com pessoas também que conhecem a mesma verdade, têm essa consciência, para que ela não seja influência na minha vida. Ou que eu tenha um temor, né, em relação a isso, na presença dela. Porque ela pode me fortalecer. A simples presença dela pode me fortalecer. Assim como se nós estivermos fortalecidos, e por mais que entrem pessoas que não estejam fortalecidas, esse outro ele pode nos fortalecer apenas com a presença. Em uma das lições a gente lia que muitas vezes a gente não precisava de milagres. A gente precisava de fazer escolhas certas para que esse próprio milagre, né, acontecesse, como um estilo de vida sendo cumprido ao invés
do milagre, porque muitas vezes a pessoa pede um milagre porque é algo muito sobrenatural, mas se ela faz escolhas certas para a vida dela, aquilo se torna como se fosse um milagre diário, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu quero uma vida extraordinária, mas elas não cumprem o ordinário. Como querer um sobrenatural? Como querer um extraordinário se ela não faz o mínimo? Não é? E às vezes esse milagre, ele pode até vir para uma pessoa que está descrente, para que o poder de Deus seja exaltado na vida dela e ela veja. Porque aquele que tem fé, ele não depende de um milagre específico, porque ele confia no Pai. E por ele confiar nesse Pai, ele está tranquilo, porque ele sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você precisa de um milagre, eu também preciso. Não sei qual é o seu milagre, mas que estejamos contentes apenas com a presença, independente do que Ele pode fazer por nós. E Nath e Ângelo. Então a gente tem que ter prazer na presença, mais do que aquilo que Deus pode fazer por nós. E aqui Ele vem nos ensinar. Ontem resistir às provações e hoje derrotando tentações. Então vamos ver o que ele nos fala. Está em 2 Timóteo 2:22. Fuja de qualquer coisa que lhe provoque os pensamentos malignos, mas aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Então a gente faz escolhas, o tempo inteiro, desde o que a gente vai comer, o que roupa a gente vai vestir. E isso vai de encontro, com as tentações. 1 Coríntios 10:13 diz: lembrem-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam. Ou seja, eu posso passar pelas mesmas tentações que vocês, só que tem áreas da nossa vida que são específicas. Eu citei que a questão da bebida, mas às vezes o seu é o quê? A glutonaria, é comer mal, é comer em excesso. Só que ela não deixa de ser tentação. São tentações diferentes, mas o estímulo ele vai ser o mesmo. E o combate a esse estímulo ele vai ser o mesmo. Que o combate vai ser o quê? Pelo Espírito, pela palavra, fortalecimento espiritual, as armaduras de Deus. E Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. Amém. É aquela famosa frase, que Deus não dá uma dor que você não possa carregar. E da mesma forma, Ele não dá uma tentação que você não consiga resistir. E muitas vezes a gente usa de justificativa, eu sou humano, nós somos fracos. E de fato nós somos. Nós cometemos erros, mas nós vamos usar essas justificativas a todo momento? Esse livro ele fala exatamente sobre o que? Crescimento. Nós vamos ser bebês a vida inteira? O bebê ele precisa de uma babá, ele precisa ali de limites a todo momento, E nós dependemos apenas do Senhor. É claro que não excluindo as pessoas, não é isso, mas nesse contexto aqui vocês entenderam. Sempre há uma saída. A tentação às vezes pode parecer irresistível, impossível de reprimir, mas isso é uma mentira de Satanás, ou seja, nós conseguimos resistir. Deus prometeu jamais permitir que algo que venha de fora prevaleça sobre o que Ele colocou dentro de você, ou seja, você já tem a provisão. Não espere nada de fora, você já tem dentro. Ele não deixará que você seja tentado além de suas forças. Entretanto, você também deve fazer sua parte, praticando 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Vamos lá? Por primeiro,
redirecione sua atenção para outra coisa. Então, quando eu leio essa frase, eu lembro de quê? De foco. Se você pegar aí um fotógrafo, né? O que ele faz? Primeira coisa, ele vai o quê? Ajustar aquele foco. Ou seja, pode parecer estranho, mas em parte alguma da Bíblia você encontra instruções sobre como resistir à tentação. Somos orientados a resistir ao diabo, mas isso é muito diferente, como explicarei mais adiante. Em vez disso, somos aconselhados a redirecionar nossa atenção, pois resistir a um pensamento não produz o resultado pretendido. Isso só aumenta nossa concentração na coisa errada e fortalece a sedução. Deixe-me explicar. Toda vez que você tenta bloquear um pensamento, você o implanta ainda mais fundo em sua memória. Por exemplo, se eu digo a vocês, não pensem em um elefante rosa. Vocês já pensaram, né? Até eu pensei. Resistindo, você, na verdade, o fortalece. Quem resistiu a esse elefante rosa? Não pense no elefante rosa, tá bom, gente? Isso realmente ocorre com a tentação. Você não consegue derrotá-la combatendo a sensação que ela traz. Quanto mais você combate um sentimento, mais ele o consome e controla. Você o fortalece cada vez que pensa nele. Com a tentação, sempre começa com um pensamento. A maneira mais rápida de neutralizar seu fascínio é desviar a atenção para outra coisa. Não combata o pensamento, apenas mude o canal de sua mente e concentre seu interesse em outra ideia. Este é o primeiro passo para derrotar a atenção. Ou seja, se eu falei para vocês, não pensem em um elefante rosa, vocês não vão ficar pensando nele. Pode até vir o pensamento, mas logo vocês vão mudar o quê? Mudar o foco. Pensem no fotógrafo, ele muda o foco para enxergar algo melhor. A batalha contra o pecado é ganha ou perdida na mente. O que prende sua atenção também aprisiona você. Por isso, Jó declara: fiz um pacto com os meus olhos, jamais olhar com cobiça para uma jovem. Davi orou: não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Está em Salmo 119, 37. Já se sentiu subitamente faminto depois de assistir a um anúncio de comida na televisão? Você fez até assim, né? Já ouviu alguém tossir e imediatamente sentiu vontade de limpar a garganta? Nós somos muito influenciáveis, então se a gente vê uma pessoa bocejando, a gente logo boceja. Se a gente vê uma pessoa comendo, a gente, tende a comer também. Já presenciou alguém dando um grande bocejo e sentiu o impulso de bocejar? Acabei de falar, né? Você talvez esteja bocejando enquanto lê isso. E o poder é o poder da sugestão. Movemo-nos naturalmente para onde dirigimos nossa atenção. Quanto mais você pensa a respeito de alguma coisa, com mais força ela se apodera de você. Então aqui cabe a nós o que? Pensar em coisas boas, para que elas se aproximem de nós, que elas venham por meio do nosso pensamento, porque a palavra fala, né? Aqui o que a gente construi no pensamento, a gente executa no corpo. Então onde a sua alma foi, o seu corpo é obrigado a chegar. É por isso que ficar repetindo: preciso parar de comer tanto, de fumar, de me entregar ao desejo físico, sexual ilícito, é uma estratégia contraproducente. Ela o mantém concentrado no que você não quer. É como anunciar: nunca vou fazer o que minha mãe fez. Dizendo isso, você está apenas se programando para repetir o que foi dito. Igual eu disse, não pensem no elefante rosa. Vocês acabam pensando: eu não quero fazer, não quero ser o que a minha mãe foi.
Você acaba o quê? Cumprindo aquilo que você colocou como negativo. Você atrai aquilo para você. Você realiza por aquele pensamento que você colocou não quero, mas intensificou aqui a fala. As dietas em geral não são eficazes porque o mantém pensando em comida o tempo todo. Olha isso. É a garantia de que você estará sempre faminto. Meu Deus. E esses dias eu aprendi, né, que dieta, quando falo em dieta, estou fazendo dieta. O que é fazer dieta? Não, estou comendo tudo natural. Isso não é dieta. Fazer dieta é quando você pesa o alimento. Eu não sabia nem que tinha essa diferença. Então, quando você vai pesar o alimento, você está fazendo dieta. Exemplo, o nutricionista pede para você comer no máximo 300 gramas, né? 300 gramas em cada refeição. Então, a sua alimentação ali, ela é pesada. Você está em dieta. Agora, o comer saudável é comer aquilo que vem da terra, né? O que Deus criou. Então, queira hábitos saudáveis, né? Para que o seu corpo metabolize, né? Com um funcionamento mais adequado, né? Com aquilo que vem da terra, aquilo que Deus fez. De igual modo, o orador que fica repetindo para si mesmo, não fique nervoso, está contribuindo para manter o nervosismo. Ele deveria concentrar os pensamentos em qualquer outra coisa, exceto nas sensações. Poderia concentrar-se em Deus, na importância do discurso ou nas necessidades dos que irão ouvi-lo. Então, se a gente fala, né, não fique nervoso, a pessoa vai ficar ainda mais. A tentação começa capturando sua atenção. Então, a porta de entrada da tentação é a atenção, ou seja, ignorar esses pensamentos são importantes para que a gente não pense nele. E o que prende a atenção desperta emoções. Então, quando você dá foco a determinada situação, pessoa ou algo, aquilo vai despertar uma emoção em você. Então, esteja atento e vigie em relação àquilo que te puxa a atenção. Estas, por sua vez, estimulam o seu comportamento e você age de acordo com o que sente. Quanto mais você se concentra em não querer algo, com mais força isso envolverá em sua teia. Ignorar a tentação é muito mais eficaz que combatê-la. Se a mente estiver focada em outra coisa, a tentação perde o domínio. Então, quando a tentação o chamar ao telefone, não discuta com ela, apenas desligue. Às vezes, isso significa sair fisicamente de uma situação tentadora. E aqui é importante a gente identificar, né, onde nós somos fracos, para que nós não sejamos tentados. Trata-se de uma ocasião em que não é errado fugir. Levante-se e desligue o televisor. Afaste-se do grupo que está fofocando. Saia do cinema no meio do filme. Para evitar o ferrão, afaste-se das abelhas. Faça o que for necessário para desviar a atenção e concentrá-la em algo legítimo. Da perspectiva espiritual, a mente é o órgão mais vulnerável. Para reduzir a tentação, mantenha-se ocupado com a palavra de Deus e com os pensamentos bons. Você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor. É o princípio da substituição. Você vence o mal com o bem. Satanás não pode atrair sua atenção quando sua mente está preocupada com outra coisa. É por isso que a Bíblia insiste em que mantenhamos a mente direcionada. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Lembre-se de Jesus Cristo e encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Se você realmente pretende derrotar a tentação, então deve controlar a mente e avaliar o que absorve da mídia. O homem mais sábio que já viveu advertia: tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida é dirigida pelos pensamentos. Não permita que indignidades penetrem-lhe a mente por falta de critério. Seja seletivo, escolha cuidadosamente em quem pensar. Siga o exemplo de Paulo
mantenhamos cativo todo pensamento e, dominando, fazemos com que ele obedeça a Cristo. Isso exige uma vida inteira de prática, mas com a ajuda do Espírito Santo você pode estabelecer sua forma de pensar. Vamos lá para o ponto 2, segundo argumento. Revele sua luta a um amigo espiritual ou a um grupo de apoio. Então aqui o autor ele vai solicitar, que você encontre um amigo, alguém que você confie, para que você possa compartilhar daquela dificuldade sua. Não será necessário contar para todo mundo, mas você precisa pelo menos de uma pessoa com quem possa abertamente compartilhar sua luta. A Bíblia diz: é melhor ter um amigo que ficar sozinho. Se você cai, seu amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas se você cai sem ter um amigo por perto, está realmente em dificuldades. Deixe-me ser claro, se você está perdendo a batalha contra um mau hábito, um vício ou uma tentação constantes e está tolhido num ciclo repetitivo de intenção, fracasso, culpa, entenda que não irá se recuperar por conta própria. Você precisa da ajuda de outras pessoas. Algumas tentações são vencidas somente com o auxílio de alguém que ore por você, que o incentive e que o responsabilize por seus atos. Os planos de Deus para seu crescimento e libertação incluem outros cristãos. A comunhão honesta e verdadeira é o antídoto para a luta solitária contra os pecados, que não dão trégua. Deus diz que essa é a única maneira de escapar. Confessem os seus pecados uns aos outros e façam uma oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. E aqui é importante que a gente fale também, como aqui a gente fala, dos amigos que nos apoiam, sejam um grupo de apoio ou uma ajuda espiritual, em relação a não ficarmos sozinhos. Porque a gente sabe, uma depressão, por exemplo, ela vem por quê? Ela vem por uma pessoa que se recolhe, que ela não está no meio de pessoas. E isso faz com que a depressão venha, porque ela começa a entrar num looping, de glória passada ou de fracassos passados, fracassos momentâneos, e que ela entra nesse looping, ela não consegue sair. Então não estejam sozinhos, busquem pessoas, uma rede de apoio, uma pessoa que você possa compartilhar algo, alguma tentação, e aquilo possa te aliviar naquele momento, principalmente, porque muitas vezes que a gente conversa, uns com os outros, a gente coloca para fora aquela situação, naquele momento a gente aumenta o nosso domínio, porque nós confiamos aquela situação à pessoa, colocamos para fora e liberamos aquela energia que estava acumulada em nós. Você realmente quer ser curado daquela tentação recorrente que o derrota continuamente? A solução de Deus é simples: não a reprima, confesse. Não a oculte, revele. Expor os sentimentos é o início da cura. Esconder a dor só a intensifica. Os problemas crescem na escuridão, tornando-se cada vez maiores, mas retrocedem quando expostos à luz da verdade. As enfermidades têm a medida dos segredos, então tire a máscara. Para de fingir ser perfeito e venha para a liberdade. Na igreja Saddleback, temos visto o impressionante poder desse princípio para destruir o domínio de tentações constantes e de vícios aparentemente incorrigíveis por meio do programa que desenvolvemos chamado Celebrando a Recuperação. É um processo bíblico de recuperação em 8 etapas, baseado nas bem-aventuranças de Jesus e construído em torno de pequenos grupos de apoio. Nos últimos 10 anos, mais de 5.000 vidas foram libertas de todo tipo de hábitos obsessivos, danos emocionais e vícios. Hoje, o programa é utilizado em milhares de igrejas. Recomendo fervorosamente à sua igreja. Satanás quer que você pense que seu pecado e sua tentação são exclusivos e que, por isso, deve mantê-los em segredo.
A verdade é que estamos todos no mesmo barco. E aqui eu falo, nós estamos todos no mesmo barco, mas nós estamos com remos diferentes. Porque às vezes eu tenho uma habilidade que você não tem, ou às vezes você tem um talento que eu não tenho, mesmo estando no mesmo barco. Todos combatemos as mesmas tentações e todos pecaram. Milhões de pessoas sentem o que você está sentindo e enfrentam as mesmas lutas que você está enfrentando. Sim, elas são comuns, né? Mas eu posso te orientar em uma tentação que eu não sofro da mesma forma. E você pode me orientar, né, em outra área da minha vida. Por isso é importante os relacionamentos, né, os conselhos, a troca. O motivo pelo qual escondemos nossos pecados é o orgulho. Queremos que os outros pensem que temos tudo sob controle. A verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora de controle. Problemas financeiros, casamento, crianças, pensamentos, sexualidade, hábitos secretos ou qualquer outra coisa. Se você pudesse resolvê-lo sozinho, já o teria feito, mas não pode. Nessa situação, decisões pessoais e força de vontade não são suficientes. Alguns problemas estão profundamente arraigados, tornam-se rotineiros e cresceram demais. Não há como solucioná-los por conta própria. Você precisa de um grupo de apoio ou de um parceiro que se sinta responsável por você, que o incentive e apoie, que ore por você, que o ame incondicionalmente e que o mantenha na linha. Depois você pode fazer o mesmo por ele ou por eles. Então aqui essa pessoa, né, de apoio, ela vai te ajudar nesse processo, ela vai te questionar, ela vai gerar responsabilidade sobre você. Você pode até sentir muitas vezes envergonhado e aí acaba cumprindo o compromisso, né, que vocês conversaram, que vocês receberam aí um direcionamento. Sempre que alguém confia em mim dizendo, nunca contei isso a ninguém, fiquei entusiasmado com aquela pessoa, porque sei que ela está para experimentar um grande alívio e libertação. Eu confesso que hoje eu vivi uma experiência dessa. Às quintas-feiras, eu e mais 2 mulheres, nós fazemos um trabalho, uma casa de recuperação de mulheres de rua. São mulheres que são levadas para lá, que estão em situações de rua. Hoje uma delas fugiu. E aí elas têm um conforto absurdo, elas têm comida, elas têm cama, elas têm umas às outras, elas têm uma rede de internet, como se fosse uma lan house, né? Tem os computadores lá. Elas não trabalham dentro daquela casa, elas são servidas, né, por funcionários. Elas têm alimentação super saudável, controlada, né, com nutricionista, balanceada. E a casa, ela tem vaga para 50 mulheres. E acho que tem 30 vagas preenchidas. Inclusive, né, se alguém souber alguém, né, aqui em Belo Horizonte que esteja em situação de vulnerabilidade, esteja na rua, tem vaga nessa casa. Pode me chamar, que eu passo, né, o contato para que essa pessoa possa ser direcionada. E lá no final eu falei, tem alguém que quer conversar? Né, em particular? Aí uma delas veio falar comigo. E quando alguém, né, se manifesta, meu coração enche de alegria, porque eu sei que a pessoa estava ali com muitos pensamentos, com um peso, né, insuportável, por isso que ela quer colocar aquilo para fora. E uma delas, né, me disse, eu já tentei suicídio 10 vezes, ou seja, ela está aqui sofrendo as tentações, né, mentais. E aí, qual que é o meu posicionamento? É levar a luz, né, é ver qual que é a origem disso e traçar nela, né, uma perspectiva para que ela saia daquilo, tratando a origem e revelando a identidade dela nessa área espiritual, né? Mostrando que ela tem um pai que cuida com zelo e que ela é amada, porque a pessoa que se sente amada, né, por Deus, que ela se ame, ela consegue amar o próximo e ela não vai tirar a sua vida. Então, como eu me alegro quando alguém fala, eu estou precisando conversar com você.
Meu coração transborda mesmo. E eu sou toda ouvido. E essa é uma característica minha. Estar como ouvinte. A válvula de pressão está para ser aberta. E pela primeira vez se vislumbra uma esperança. Isso sempre acontece quando fazemos o que Deus nos manda fazer. Quando admitimos a um amigo cristão e temente a Deus que temos um problema. Então, quando a gente se abre, né, para pessoas, a gente libera aquela energia que estava nos fazendo muito mal. Deixe-me fazer uma pergunta difícil. O que você finge não ser um problema em sua vida? Onde você está se escondendo, hein? De que assunto você tem medo de falar? Você não irá resolver esse problema sozinho. Sim, é humilhante admitir fraquezas perante outra pessoa, mas é exatamente a falta de humildade que o impede de melhorar. E aqui a gente tinha falado do orgulho, né? O contrário do orgulho é o quê? A humildade. Então, o orgulho faz com que você não melhore. Se você tivesse humildade, isso faria você avançar. A Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes. Portanto, humilhem-se diante de Deus. Terceiro argumento: resista ao diabo. Após termos nos humilhado e nos submetido a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. A parte final de Tiago 4,7 diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não nos resignemos passivamente diante de seus ataques. Devemos contra-atacar. O Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos que aludem à guerra, como batalha, conquistar, luta e superar. Os cristãos são muitas vezes comparados a soldados que atuam em território inimigo. Como podemos resistir ao diabo? Paulo explica: revista-se da salvação como seu capacete e tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, muitas vezes a gente acha que a gente vai se defender com uma proteção, né? Um revestimento ali de proteção. E, na verdade, aqui a proteção é o quê? É a palavra. Então, não tem nada de esconder, é atacar com a palavra. O primeiro passo é aceitar a salvação de Deus. Você não será capaz de dizer não ao diabo, a menos que tenha dito sim a Cristo. Então, se eu digo sim a Cristo, eu quero me parecer com Ele. Logo, eu vou gerar esse caráter dele em mim e superar aquele momento de tentação. Sem Cristo, não temos defesas contra o diabo, mas com o capacete da salvação, nossa mente é protegida por Deus. Lembre-se disto: se você é cristão, Satanás não pode obrigá-lo a fazer coisa alguma, pode apenas sugerir. Será que ele tem sugerido algo, né, a você? Muitas vezes ele faz o quê? Perguntas, não é? Você é mesmo filho de Deus? Você acha que você não merece isso? O segundo passo é usar a palavra de Deus como uma arma contra Satanás. Jesus deu o exemplo quando foi tentado no deserto. Sempre que Satanás apresentava uma tentação, Jesus reagia citando as Escrituras. Ele não discutiu com Satanás. Ele não disse: não estou com fome, quando foi tentado a usar seu poder para suprir uma necessidade pessoal. Ele simplesmente citou as Escrituras que havia memorizado. Devemos fazer o mesmo. Há poder na palavra de Deus. E Satanás a teme, porque ele conhece a palavra. Jamais tente argumentar com o diabo. Ele argumenta melhor que você, pois teve milhares de anos para praticar. Se a gente for pensar aqui nesse momento de política em que nós estamos e sabemos que existe sim uma guerra espiritual,
E sabemos que a nossa guerra ela não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. São demônios que estão ali naquelas pessoas. E não cabe a nós, vamos seguir o exemplo do autor, jamais tente argumentar, não fica argumentando. E aí ele fala, ó, que ele argumenta melhor que você, pois teve milhares de anos para praticar. Você não pode blefar com Satanás, nem convencê-lo com sua lógica, nem lhe impor sua opinião. Está servindo para mim, viu? Mas pode usar a arma que o faz tremer, a verdade de Deus. São os princípios de Deus. É por isso que memorizar as Escrituras é absolutamente essencial para derrotar as tentações. Você poderá acessá-la rapidamente quando for tentado. Assim como Jesus, você terá a verdade guardada no coração, pronta para ser usada. Se você não sabe nenhum versículo bíblico de cor, sua arma está sem munição. Convido a memorizar um versículo por semana até o fim de sua vida. Imagine como você ficará mais forte. Uau! Um por semana até o final da nossa vida. Último argumento, quarto. Esteja ciente de sua vulnerabilidade. Nós falamos isso, né? Ontem e hoje. Somos advertidos em nunca ficarmos arrogantes ou confiantes demais. Essa é a receita para o desastre, autoconfiança, né? Jeremias declara: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Isso significa que somos bons em enganar a nós mesmos. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado. Não devemos jamais baixar a guarda e imaginar que somos imunes à tentação. Então, novamente, fuja da aparência do mal. Não se ponha por descuido em situações que atraiam tentações. Evite-as. As garças, elas conseguem pisar na lama e não se sujar. Mas nós conseguimos fazer isso? Percorrer regiões sem nos contaminar? Regiões ou situações sem nos contaminar? Lembre-se de que é mais fácil manter-se fora das tentações que sair delas. Ou seja, é melhor eu não ir do que ir e achar que eu não vou ser atingido. A Bíblia diz: não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes, nós somos humanos, né? Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. E para finalizar, o que ele deixa para nós de reflexão? Sempre há uma saída. Nós temos condições de passar por tentações. E aí, quando a gente passa por ela, nós resistimos a essa tentação e nós crescemos. Esse é o objetivo. Porém, nós precisamos vigiar, nós precisamos evitar situações para que isso não vire um hábito, né? Tá sempre ali tentado. E fugir mesmo, né, dessa aparência do mal para que a gente tenha apenas pensamentos bons. Pensamentos do alto. Versículo para memorizar, 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. Então aqui fala, não é se você for tentado, quando forem, ou seja, ele fala que isso vai acontecer com todo mundo, mas nós precisamos estar com os olhos no Senhor para que nós possamos passar por elas. E dele deixa para nossa meditação: a quem posso pedir que seja meu parceiro espiritual para me ajudar em oração a derrotar uma tentação constante? Como a gente falou, nós devemos reconhecer a nossa vulnerabilidade e saber em que situação é mais fácil ser tentado, porque essas áreas se repetem. Essa área ela vai ser tentada frequentemente. Então, quando você reconhece que você é fraco em determinada área, você pede, né, ajuda para pessoas e
vai para o colo do Senhor, para que o Espírito Santo, né, gere em você esse fruto de paciência, de mansidão, de domínio próprio, né, os frutos do Espírito. E contar a um amigo e compartilhar vai fazer com que você se alivie daquilo, que a pessoa ore por você, dê conselhos e gere em você uma responsabilidade também, porque você sabe que tem uma pessoa ali que está em compromisso com você. E eu me coloco à disposição, tá bom? Se você tem algo aí que gostaria de falar, pode me chamar aqui, né, por mensagem, que a gente fala sobre isso, a gente ora junto. E a gente pode compartilhar mais, né, com estratégias e mais qualidade de tempo aqui, né, falando da palavra para que você seja fortalecido. Tá bem? Sintam-se amados por mim. Obrigado por estarem aí. E amanhã seguimos para o 28º. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Boa noite a todos. Tchau, tchau.